Oi, pessoal. Eu sou a Nara. Estou aqui para falar com vocês sobre as eleições de 2020, especificamente sobre as campanhas digitais, como que a gente vai organizar isso. E é muito legal que a gente está fazendo isso com antecedência, porque não adianta nada chegar lá na hora e colocar um monte de dinheiro, fazendo impulsionamentos sem objetivo, não sabendo usar segmentação. Então a gente precisa começar desde agora a construir essa imagem no ambiente digital de cada um dos pré-candidatos, para quando vocês precisarem usar essas ferramentas, vocês já estarem um passo à frente de todos os outros candidatos que não estão pensando nisso desde já. Então é muito legal que a gente está já aí quase um ano, né? Mais de um ano da eleição e já pensando nisso. Muito importante. Porque ano que vem a gente vai ter pela primeira vez nas eleições municipais a possibilidade de patrocinar posts nas redes sociais. Redes sociais, e aí incluindo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, anúncio no Google, ou seja, dá para a gente usar aí para vários setores e vários segmentos da sociedade, especificamente em Araraquara, né? Mas antes de começar a falar de impulsionamento, existe todo um trabalho anterior que eu queria passar para vocês. Então, eu dividi esse curso em 6 etapas e hoje eu vou falar da primeira etapa, que é a etapa de diagnóstico, para a gente saber em que ponto que cada um está. Então, eu não vou falar individualmente sobre cada um dos pré-candidatos, eu vou falar genericamente, mas eu queria que cada um fizesse o seu exercício, a sua lição de casa, para que na aula 2 a gente possa avançar. A aula 2 vai falar sobre planejamento. Então, primeiro a gente vai fazer um diagnóstico, depois a gente vai para o planejamento. É muito ruim você fazer um planejamento sem fazer um diagnóstico antes. Então, eu recomendo que todos vocês façam esse exercício. Nessa aula eu vou falar genericamente, mas eu vou dar exemplos. E eu vou usar o meu próprio nome como se eu fosse uma pré-candidata, como se eu fosse concorrer às eleições no ano que vem. Tá? Então, eu vou aqui passar para a tela. Essa aqui vai ser uma apresentação que depois eu vou passar para vocês inteira, na íntegra no final do curso, para vocês terem como material de referência também. Tá? O curso está dividido entre esses 6 tópicos, que é diagnóstico, planejamento, a gestão das redes sociais, algumas dicas sobre produção de conteúdo, depois o impulsionamento, que é a parte mais estratégica de todas, e, por fim, as métricas que te ajudam a melhorar a sua estratégia digital. Tá? Então, são esses 6 segmentos. Hoje a gente vai falar só sobre diagnóstico. Então, vamos lá. Diagnóstico. Quais são as perguntas que a gente precisa se fazer? Primeira de todas, eu estou atraindo atenção nas redes sociais? Não estou perguntando se a atenção é positiva ou negativa. Por enquanto, eu estou querendo saber se você está ou não atraindo atenção. Quais são esses canais? Você está em vários canais? Você está postando num canal só? E os meus adversários? Eles estão nas redes sociais? Em quais canais? Outra pergunta que a gente precisa se fazer. Eu estou me relacionando com os eleitores? Ou seja, eu estou apenas falando ou eu estou falando e ouvindo? Eu estou falando, ouvindo e respondendo? Essas são perguntas importantes. E por quais canais que isso está acontecendo? E os meus adversários? Outra pergunta. Estou investindo tempo e dinheiro nas minhas redes sociais? Então, hoje, a gente já tem essa possibilidade de colocar algum dinheiro nas redes sociais. Esse dinheiro não vai ser contabilizado como gasto de campanha, porque a gente ainda não está em campanha. Se você não estiver pedindo voto, se você não estiver falando o seu número, você não está em campanha. Então, não pode ser considerado campanha antecipada.
Se você não pedir seu voto, não pedir voto e não falar seu número. Então, para que serve esse impulsionamento hoje? Deixa eu voltar aqui para mim. Hoje esse impulsionamento vai servir para você melhorar a sua presença digital. Então, esse diagnóstico ele vai ver em que pé que você está hoje e quando chegar a época da campanha, você vai ter como comparar a sua evolução. E esse curso ele vai servir muito para isso, para que vocês cheguem na campanha num patamar melhor do que aquele que vocês estão hoje, tá? Independentemente se vocês já estão super bem ou se vocês ainda estão começando. A ideia é que quem já está super bem nas redes sociais chegue melhor ainda na época da campanha e quem está começando chegue em condições de competir com quem já está bem, tá? Então, voltando lá. E a última pergunta. Em quais canais que eu estou investindo tempo e dinheiro e em quais canais que os meus adversários estão investindo tempo e dinheiro? Então, essas são as perguntas que a gente vai procurar responder com o diagnóstico agora. Ferramentas. Eu vou passar aqui por essas ferramentas. São muitas ferramentas que existem hoje disponíveis para você fazer esse tipo de comparação. E eu vou passar só por essas aqui, tá? Então, a primeira é o Google, que todo mundo conhece. Eu vou abrir aqui o Google. Essa é a tela inicial do Google. Vocês, se tiverem uma conta do Gmail, é muito possível que vocês já estejam automaticamente logados. Então, para fazer essa pesquisa, eu peço que vocês saiam da conta, tá? Então, é importante que vocês estejam deslogados, que essa tela apareça fazer o login. Por quê? Porque se você tiver com o seu login feito, todas as buscas que você fizer, elas vão ser tendenciosas para aquilo que o Google acha que vai te interessar. E não necessariamente aquilo que te interessa é aquilo que você precisa enxergar. Então, eu quero que você enxergue, de fato, que notícias que estão sendo dadas sobre você, quais pesquisas que as pessoas estão fazendo sobre você e sobre seus adversários. Então, para isso, você não pode estar logado, tá? Então, voltando lá para a tela. Vou fazer o exemplo aqui com o meu nome. O nome, Nara Alves. O que aparece quando eu escrevo Nara Alves? Aparece aqui um Instagram de alguém cujo perfil se chama Alves Nara. Essa pessoa não sou eu. Ou seja, essa pessoa que tem o mesmo nome que eu, ela está melhor ranqueada na busca do Google do que eu, tá? Aqui, o segundo link que aparece é a minha página. Então, na pesquisa do Google, o que isso significa? Vou voltar aqui para mim. Não, vou abrir essa aqui, a telinha aqui. Significa que o primeiro link que aparece não sou eu. E o segundo link que aparece sou eu. Então, o meu objetivo daqui para frente tem que ser, primeiro, superar esse link do Instagram de uma pessoa que tem o mesmo nome que eu, mas que não sou eu. Melhorando o ranqueamento desse meu segundo link, que é a minha página, o meu perfil no Facebook, que está super bem ranqueado. Eu não quero que as pessoas, quando busquem o meu nome, que elas encontrem uma pessoa que não sou eu. Tá? Então, aqui eu já tenho um primeiro diagnóstico que me mostra que eu não estou em primeiro lugar, eu estou em segundo. Então, já sei que o meu objetivo no planejamento vai ser melhorar o ranqueamento do Facebook. Tá? Indo para aqui para baixo, a gente tem um outro homônimo, que essa pessoa aqui também não sou eu. Aqui a gente tem o meu livro, então eu estou bem ranqueada. Aqui a gente tem o meu LinkedIn, que também está bem ranqueado, está na primeira página. Aqui a gente tem uma taróloga que tem o meu nome, não tem nada a ver comigo. Aqui a gente tem o meu perfil numa plataforma que chama Presença Online, que sou eu. E aqui a gente tem o Jus Brasil, que
dá todas as informações sobre processos que eu esteja sofrendo ou acionando a justiça, tal. Então, eu diria que no Google eu tô bem, porque eu apareço na maioria das indicações, mas não estou em primeiro, o que é para mim um problema, tá bom? Então, esse aqui é o meu diagnóstico aqui no Google. Uma outra ferramenta é esse aqui, Google Trends, tá? No Google Trends, é trends.google.com.br. Pesquisa Edinho Silva, que é um nome melhor para fazer essa comparação, e vocês conhecem. Então, aqui a gente tem o pico, a gente tem os interesses nos últimos 5 anos, que você tem o Distrito Federal em primeiro lugar. Se você colocar aqui nos últimos 12 meses, vamos ver se tem alguma alteração. Você já tem uma alteração aqui dos estados. Você vê que Edinho Silva, os assuntos relacionados têm a ver com ele. Então, aqui é um bom diagnóstico, tá? E você pode fazer comparações. Então, eu posso colocar aqui Edna. Eu esqueci o sobrenome dela, não dá. Eu vou colocar Lineker, tá? Para comparar nos últimos 12 meses, qual foi o interesse das pessoas acerca desses dois termos que eu coloquei aqui, Edinho Silva e Lineker. E é muito similar, né? A gente tem aqui um desempenho bastante parecido entre os dois. Então, aí quando a gente vai fazer a comparação aqui, a gente vê que o azul, o Edinho teve buscas nesses estados e o Lineker mais no Rio de Janeiro, mais no Paraná. Edinho na Bahia e São Paulo, Lineker um pouco mais pulverizado por diversos estados. E assim vocês conseguem fazer comparações não só de nomes, mas também de termos. Assim, vocês querem comparar o crescimento da palavra LGBT, por exemplo. Vou apagar esse aqui e vou colocar aqui LGBT. Você consegue ver os picos. E aí você consegue também tentar relacionar o que aconteceu aqui com relação ao termo que você está buscando. Se isso foi uma notícia positiva, se isso foi uma notícia negativa que envolva o seu nome. Tudo isso faz parte do diagnóstico, tá? Então eu sugiro que vocês naveguem aqui e façam comparações com mais de um termo. Vocês podem colocar aqui evangélicos, para vocês saberem o que está sendo mais buscado, ou então termos semelhantes, por exemplo, cristãos, comparando com evangélicos. Aqui a gente vê que os cristãos são maioria, a busca por cristão é maior do que a busca por evangélico, e aqui católico. Você pode fazer essas comparações para definir linhas de atuação também, tá? Então, voltando aqui. A próxima ferramenta, buscas nas redes sociais. Essas buscas nas redes sociais, muito fácil. É só você ter os logins e pesquisar. Então, aqui eu vou pesquisar Nara Alves. Eu vou colocar aqui o meu nome. E eu vou ver aqui. Esse aqui é o meu perfil. Esse aqui é um outro perfil que eu tenho, que eu usava especificamente profissionalmente para o GDF. Aqui eu tenho um homônimo. Tem algumas postagens que foram feitas marcando o meu nome. Quais foram as postagens mais relevantes? São positivas para mim ou são negativas para mim? Se eu tiver uma notícia negativa que esteja acima do primeiro resultado de alguma postagem, isso pode ser preocupante. Se tiver um grupo que fala mal de mim, que esteja bem ranqueado, isso pode ser preocupante, tá? Então, aqui eu vou vendo como é que eu tô, se eu tô bem, se as pessoas estão falando sobre mim.
quais que foram as minhas postagens mais relevantes. A mesma coisa em todas as redes sociais, você consegue fazer isso como se você estivesse fazendo uma busca por uma tag, tá? Eu sugiro que vocês façam isso também em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, principalmente Facebook e Instagram. Também façam isso no Twitter. Mesmo que vocês não utilizem o Twitter é uma boa ferramenta para fazer essa pesquisa de diagnóstico, para saber se as pessoas estão falando bem ou mal de você, ou se não estão falando de você, o que é pior, tá? Que mais? YouTube também. Acho que essas dão conta, tá? Então, para falar de redes sociais, acho que essas dão conta. O TweetDeck é uma ferramenta que eu quero mostrar para vocês, que ela é exclusivamente para o Twitter, mas eu recomendo o uso dela porque vocês conseguem criar colunas com buscas. Então, assim, se eu coloco aqui Nara Alves, eu fico o tempo inteiro monitorando o que está sendo dito sobre mim. Essa coluna fica aberta e eu posso receber notificações toda vez que alguém falar sobre mim, tá? Eu posso colocar aqui os meus adversários e eu fico monitorando tudo que se diz no Twitter sobre mim, sobre meus adversários o tempo todo. Tem uma vantagem também que é você consegue agendar postagens, que é através desse calendário, e facilita a gestão do Twitter, tá bom? E por fim, vou falar do BuzzSumo. O BuzzSumo é essa ferramenta aqui, essa URL, que também funciona no mesmo sentido do Google, só que ele vai buscar dentro das redes sociais. Então, se eu colocar aqui o meu nome, ele vai aparecer aqui quais são as postagens mais relevantes com relação a este nome, Nara Alves. Então eu vejo aqui que Nara e Nayara Alves são duas irmãs que posaram nuas para uma revista. São as mesmas pessoas que, assim, esse homônimo meu, ele é muito popular aqui, ele tá sempre em primeiro, né? E eu vou aparecer lá pro fim, ó. Nem sei se eu apareço. Então, nas redes sociais, a minha presença realmente não tá muito boa, tá? Então, eu sei que no meu diagnóstico, aqui no último ano, eu preciso tentar melhorar ao longo do ano. Até o ano que vem eu preciso estar melhor. Então, esse BuzzSumo, ele é pago, mas ele tem um pacotezinho gratuito que acho que é o suficiente para fazer um mínimo de um diagnóstico aí, tá? Então é isso. Essas foram as ferramentas que eu queria mostrar para vocês. O que eu considero que é o mínimo necessário? Você ter uma página no Facebook e não um perfil. Então, por isso que eu falei no grupo que se você não tiver uma página, faça, porque você só vai poder impulsionar com dinheiro se você tiver uma página. Então, faça uma página no Facebook. Um WhatsApp público, eu acho muito importante que todo mundo tenha um WhatsApp para criar grupos, para criar listas com apoiadores. E um cadastro de e-mail, porque tem muita gente ainda que usa e-mail, a gente acaba achando que o e-mail não é uma ferramenta útil, mas continua assim sendo uma ferramenta importante, tá? Esse cadastro de e-mail pode ser simplesmente uma lista de e-mails dos seus amigos, dos seus familiares, ou pode ser um cadastro que está associado ao site oficial. Se você tiver condições, é importante ter. E de rede social, que eu acho que é legal, mas que muita gente eu sei que não vai dar conta de fazer tudo, é Instagram, Twitter, o Flickr para você subir as suas fotos de divulgação, YouTube para subir seus vídeos, fazer transmissões ao vivo. Dependendo do seu público, acho que vale a pena você investir no YouTube. E Instagram é uma rede que está crescendo também. Acho que pode estar ainda maior no ano que vem, então o Instagram eu diria que também é
pode fazer parte desse pacote mínimo aqui. Próxima. Desculpa. Aqui, sobre o diagnóstico digital. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem de exercício? Depois que vocês olharem com essas ferramentas em que ponto que vocês estão, eu queria que vocês respondessem quais são os seus 3 pontos mais fortes e os seus 3 pontos mais fracos no ambiente digital. Então, por exemplo, no meu caso, eu diria que o meu Facebook está bem ranqueado no Google, é um ponto forte. E um ponto fraco, existe um perfil no Instagram que está melhor que o meu. Esse é um ponto fraco. Outro ponto forte, meu livro aparece quando eu faço em pesquisas relacionadas a mim. Então, o meu livro pode ser um meio que eu vou usar no futuro para me projetar, certo? Então, o meu ponto forte é um livro. Outro ponto fraco, que eu diria que nesses 3... Desculpa, deixa eu abrir aqui. Desses 3 adversários, pessoas ou grupos, eu diria que essas irmãs, essa Nara Alves, que é modelo, que posou nua para uma revista, pode estar me atrapalhando aí. Eu preciso dar um jeito de me destacar com relação a isso, né? De trabalhar um pouco melhor o meu nome para que, na busca pelo meu nome, eu apareça. Então, você tem por exemplo, uma coisa que eu não tenho, que é um site. Eu não tenho um site que chama www.naralves.com.br. Então, ter uma URL, um endereço que seja um endereço oficial com o meu próprio nome, poderia me ajudar a criar mais relevância para o meu nome e fazer com que o meu nome apareça em primeiro lugar nas pesquisas, tá? Então, por isso que esse diagnóstico é legal, para você falar assim, olha, quais são os meus pontos fortes onde eu posso trabalhar, onde eu já estou bem, eu posso melhorar, e onde que eu estou fraco e eu preciso prestar mais atenção, porque eu tenho aí adversários que estão melhores do que eu em determinadas áreas. E com relação aqui aos aliados, isso aqui é importante também você fazer esse mapeamento. Então, quando você estiver nas redes sociais navegando, às vezes tem um grupo ali que trata de assuntos de seu interesse e que mencionou ali o seu nome. Às vezes ali é um grupo que você precisa estar presente, que você precisa entrar. Então, fazer esse mapeamento de aliados e fazer esse mapeamento de adversários, não necessariamente adversários que estão nas urnas, mas sim, às vezes, se você tem um grupo que fala muito mal de você, um grupo dentro do Facebook, é legal você ter um aliado que possa entrar nesse grupo para fazer a sua defesa lá. Então, tudo isso vai entrar na próxima aula, que é uma aula que vai falar sobre o planejamento. Então, antes do planejamento, é importante que vocês façam esse diagnóstico. Então, fica aí esse pedido para que vocês façam esse exercício, respondam a essas perguntas. Esses 3 pontos aí podem ser 2, podem ser 4, é só um ponto de partida aí para vocês fazerem aí um autoexame da presença digital de vocês como um todo, tá? Nas redes sociais, nos sites, nas buscas de notícias, por notícias, e também em WhatsApp, tá? Queria que vocês pensassem, o WhatsApp ele não tem como você fazer um exame com essas ferramentas, mas eu queria que vocês lembrassem do WhatsApp também na hora de pensar nesses pontos fortes e pontos fracos, tá bom? Então é isso, gente. Vou parar por aqui e a gente se fala na próxima aula. Tchau, beijo.